pudéssemos organizar as informações para que a sociedade tenha as informações corretas e tudo do que já foi feito e que saiu desse trabalho construído por cada um dos membros da Comissão Externa do Coronavírus. Já então agradeço, passo a palavra ao ministro Pazuello para a sua apresentação. Muito obrigado mais uma vez, ministro. Senhor presidente, deputado Luizinho, senhores deputados, para mim é uma honra estar aqui, não é nenhuma obrigação, é uma honra estar aqui, é uma oportunidade ímpar na minha vida de estar discutindo um assunto tão relevante nesse nível e conhecendo e vendo as pessoas dedicadas e focadas na missão. Então, isso para mim é uma grande honra estar aqui. E sempre que quiserem me convidar, estarei sempre presente, vai ser sempre um prazer estar aqui com os senhores. Bem, falar sobre o que está acontecendo, acho interessante. Eu vim de uma apresentação agora com os ministros e fiz exatamente a mesma apresentação. Eu vou fazer uma reduzida aqui, mas eu acho que eu não posso deixar de fazer um sobrevoo sobre o problema para que a gente depois foque efetivamente na discussão efetiva sobre transparência e sobre apresentação de dados e etc., coisa que a gente vai ser também um prazer apresentar no final. Coloco aqui a primeira oportunidade de falar, de me solidarizar efetivamente com as famílias do nosso país e do mundo que perderam seus entes. Todas as vezes que eu começo a falar qualquer coisa, eu começo colocando essa ideia. Eu acho que esse é o fato e a gente não pode fugir dessa realidade. São perdas e me solidarizo com as famílias e com todos esses entes que se foram. E apresento também aqui o meu profundo reconhecimento, tá, aos profissionais de saúde que estão lá na frente de combate, lá na frente prestando o apoio inicial, imediato e depois nas UTIs. Esses profissionais que também se contaminam, que também acabam perdendo suas vidas nesse momento. Então, a gente não pode deixar nunca de falar tanto das perdas das famílias e também dos nossos profissionais da área médica que estão, nesse momento, na frente de combate. Com relação à compreensão do quadro atual da pandemia, eu gostaria de começar explicando que o nosso país, desculpa o termo, gostaria de relembrar que o nosso país é um continente, são várias Europas aqui dentro, então a gente não pode nunca falar sobre um quadro de pandemia desse como apenas dados do Brasil, e sim como a pandemia está se portando nas diversas regiões, nos diversos estados, que são tão diferentes e estão com diversidades realmente muito claras. Para efeito da pandemia, eu consigo ver o nosso país hoje com duas grandes áreas. O centro-norte do país, onde nós temos aí a região norte e o nordeste, ele é o que está hoje mais impactado. E o centro, por que esse norte e nordeste está mais impactado? Porque, historicamente, ele é ligado às crises respiratórias, à influenza, é ligado ao inverno do hemisfério norte. O inverno do norte e nordeste é no final do ano, no começo do ano. E é justamente quando a influenza acontece. E o inverno do hemisfério sul, e aí entra o centro-sul do país, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Tocantins, para baixo, ele é ligado ao inverno do hemisfério sul, com as datas de junho, julho e agosto. Bem, nesse momento o maior impacto está na região norte e nordeste. E observa-se, nesse caso, 3 etapas. A primeira foi a preparação, comum para todo o país. A segunda etapa
foi o impacto nas capitais e regiões metropolitanas. E esse impacto, ele já aconteceu, as curvas já subiram e as curvas já desceram. Curvas como óbito, curvas como ocupação de leitos de UTI percentuais, curvas como filas da regulação de UTI, todas observadas com muita clareza. Já subiu e já desceu. A terceira etapa é a contaminação do interior. É uma doença que vai progredindo por contaminação. O interior, hoje, em alguns estados dessa região, é onde está hoje o maior problema. E qual a estratégia para a terceira etapa? É utilizar as estruturas que hoje estão ociosas ou ficando ociosas nas capitais e regiões metropolitanas para atender o pessoal que está no interior. Para isso, distribui-se respiradores de transporte, recursos para contratação de UTI, às vezes aérea, às vezes terrestre, para que o pessoal possa se tratar da maneira correta e ideal nas estruturas desdobradas nas capitais. E isso conclui a passagem da pandemia. Para nós do Ministério da Saúde fica muito clara essa modelagem, onde ela aconteceu, as 3 etapas, qual é a etapa de hoje, qual é a estratégia. Quando nós voltamos para o país e olhamos para o Centro-Sul, nós podemos observar 2 pontos fora da curva, São Paulo e Rio de Janeiro, as 2 capitais. Pela simples razão óbvia da diferença dessas 2 capitais em relação ao restante do país. Diferença de modais de transporte, links, recursos, riqueza, etc., população. Então, esses 2 pontos são muito fora da curva e, sim, estão impactados, já foram impactados, mesmo que não estejam no Norte e no Nordeste. O restante do nosso país, Centro-Sul falando, ele poderá ter um impacto? Sim. Qual o grau desse impacto? Quando ele viria? A maior probabilidade desse impacto é acompanhar a influenza, é acompanhar o inverno do Centro-Sul. E qual será esse impacto? Eu posso afiançar aos senhores que, pelo que tudo que nós estudamos até agora, o impacto deverá ser menor. Por quê? Porque a preparação foi maior, porque o conhecimento de como aconteceu no Centro-Norte serve como alerta para que o pessoal se prepare, e principalmente a curva de aprendizagem do tratamento. Senhores, o que nós estamos tratando hoje, acima dessa curva de aprendizagem, nós estamos estudando para apresentar à sociedade 2 grandes orientações. Uma orientação sobre testagem e diagnósticos e a outra sobre manejo do paciente. O que quer dizer isso? Nós precisamos mudar a lógica. Aliás, já está mudada no país a lógica. Ninguém mais deve ficar em casa esperando ficar mal para ir ao médico. Hoje, você ficou com sintomas e você acha que pode ser Covid, você tem que ir procurar os postos de triagem, o atendimento básico, as policlínicas que estão focadas em tratamento de Covid. Nesse local, você vai ser diagnosticado por um médico. O médico vai fazer um diagnóstico inicial. E se esse médico te diagnosticar que você está com a doença causada pelo Covid, você tem que iniciar o tratamento o mais rápido possível. E esse tratamento é feito com que remédios? Com os remédios que o médico lhes prescrever. Com os remédios que o médico lhe prescrever. Todos nós somos pessoas adultas aqui e já fomos ao médico inúmeras vezes. Fomos diagnosticados das mais diversas doenças. Recebemos
a prescrição médica, compramos o remédio ou recebemos o remédio, dependendo do local, e tomamos o remédio e ficamos bom, estamos aqui. Por que os nossos médicos não têm essa liberdade de manobra hoje? Sim, terão como orientação. Sim, tem que diagnosticar, sim, tem que prescrever o que achar de melhor, o que tiver disponível naquele momento. Com essa medida, muitos estados, municípios, capitais, já reverteram o quadro. Eu uso aqui o exemplo de Belém. Peço desculpas, peço autorização ao governador Helder e ao Beltrame para usar como exemplo. Belém ficou clara no momento que a curva estava muito alta na capital, foi inaugurada lá a policlínica, que é o Petrig deles, posto de triagem, e imediatamente, 3 dias depois, a curva começou a cair e voltou hoje à normalidade, na capital e região metropolitana. Imediatamente. E outros exemplos como esse, como Porto Feliz e outras cidades do nosso país, estão fazendo exatamente a mesma coisa com excelente resultado. Então, por isso que a orientação de testagem e diagnóstico está saindo de maneira muito clara e direta pela nossa equipe. A segunda orientação que está sendo trabalhada é a orientação quanto ao manejo do paciente. E está dentro do que eu acabei de falar. O paciente vai ser diagnosticado, vai iniciar o seu tratamento. Se o médico precisar ter algum outro laudo, ele pode usar uma tomografia computadorizada, ele pode usar outras técnicas para poder fechar o seu diagnóstico. E, a partir dali, ele continua o tratamento. Se esse paciente precisar de um tratamento mais especializado, ele não vai para uma UTI. Ele vai para uma unidade de suporte ventilatório, que é uma estrutura intermediária e que tem toda a capacidade de ser resolutiva. Ele vai iniciar o tratamento com um catéter de alto fluxo de oxigênio para auxiliar ele nessa passagem pelo Covid. Ele vai ser pronado, ficar de barriga para baixo, para liberar mais o pulmão para respirar melhor. Ele vai usar um BiPAP, que também é não invasivo, para poder melhorar essa oxigenação dele, usando aquela cabaninha ali ou não para evitar o espargir e contaminar a equipe, e poderá ser entubado com os monitores de acompanhamento, mas sem estar ainda numa UTI efetiva. Ele só iria para uma UTI efetiva se tivesse outras comorbidades somadas, um agravamento de um quadro renal, de um quadro cardíaco ou coisas do gênero. Aí sim ele iria para uma UTI, e não de cara para uma UTI. Esse manejo, esse documento, essa orientação, ele tem 3 tópicos, 3 adendos. Um fala sobre medicamentos. Então, todos os medicamentos que estão disponíveis para a equipe médica, para o seu diagnóstico, para a sua prescrição. Nós estamos alertando ali qual é a dose ideal, o que causa menos risco, onde é o colateral daquilo, qual é a fase da doença onde o cara pode usar aquilo com menos risco e aquela que não deve usar porque o risco é maior. E ali é listado todos aqueles medicamentos. E a partir dali, o médico avalia e prescreve. O outro adendo vai tratar de insumos e equipamentos que mobiliam essa estrutura que eu falei sobre a unidade de suporte ventilatório. Porque a UTI é clara, não preciso explicar o que é uma UTI para o médico, então isso não vai ser discutido ali. UTI é uma UTI, é um pacote tipo. Já a unidade de suporte ventilatório, que é um termo novo para nós vamos explicar direitinho quais insumos e quais equipamentos. E, por fim, a capacitação dos médicos e equipe de enfermagem, fisioterapeutas, que muda. Quando você não está focado na UTI, você não precisa de tantos intensivistas, que é um quadro mais difícil de você ter. Você pode ter gente com um grau abaixo nessa capacitação. Claro, médicos, claro, enfermeiros, claro, fisioterapeutas, mas não necessariamente num grau de intensivistas. Isso permitirá aos gestores funcionar melhor essas unidades ventilatórias. Bem, e com isso a gente faz um sobrevoo inicial sobre qual é a situação do país hoje, como é que o Ministério da Saúde vê hoje a pandemia,
as separações de Centro-Norte e Centro-Sul, o que nós estamos produzindo hoje de orientações e como é que nós estamos trabalhando. Passo agora rapidamente a explicar como nós agimos nesses últimos 45 dias com relação à conduta na ação no combate ao coronavírus. Ao coronavírus. O planejamento feito inicial, ele foi linear, para que todos pudessem se preparar, porque ninguém tinha certeza onde o impacto ia acontecer. Então, está correto o planejamento linear, e está correta a preparação de todos. Da mesma forma que nós não sabíamos aonde era, se ia ser no norte, no sul ou em todo o Brasil, aquilo foi planejado daquela forma e foi bem executado. Todos participaram desse trabalho e foi bem executado. Na sequência, a partir da observação de onde houve o impacto e o que aconteceu como resultado, nós precisamos analisar caso a caso. Então, nós montamos uma rede humana, não foram apenas documentos. Nós passamos a falar diariamente com os secretários de saúde de Estado, de município, com os governadores, com os gestores hospitalares, para compreender o que estava acontecendo e disponibilizar os meios que não eram plenos naquele momento para os locais mais importantes. E com isso, não só meios, nós fomos observar pessoalmente, e mais de uma vez, dentro das UTIs, dentro das unidades de tratamento, para ver como a coisa estava acontecendo. E isso vai criando um grau de aprendizagem. A curva de aprendizagem foi muito rápida e muito grande. Então, eu considero que a primeira etapa da preparação ela foi ideal. Considero que a avaliação em cima de onde aconteceu o maior impacto é um fato, não é ideal ou não, é avaliação. E a resposta da conduta para que a gente pudesse reverter especificamente aquela localidade, ou aquela cidade, ou aquela região metropolitana, ou aquele estado, também já passou nesse norte e nordeste. Precisamos agora estar em condições de agir com o Centro-Sul. Então, estamos procurando busca ativa, ligando para os governadores, para os secretários do Centro-Sul e apoiando com aquilo que eles nos pedem. Nós não temos tido nenhum problema de recursos. A nossa maior dificuldade sempre é a aquisição de equipamentos e materiais, pela lógica das nossas leis e da capacidade de produção nacional. Faço aqui uma observação inicial sobre a compra de respiradores. Então, a nossa produção nacional hoje está excepcional, as nossas indústrias elas se mobilizaram e nós não estamos comprando nada de respirador do mercado externo. Nós estamos focados no mercado interno e, sim, eu acredito que a gente vai conseguir suprir toda a nossa demanda com o nosso mercado interno, com a nossa produção interna, com as nossas indústrias. Temos ido a cada indústria acompanhar o desenvolvimento e temos recebido o material na linha de produção. Não perde um minuto. Produz, já embarca, vai para a logística e distribui para o local que tem que ir. Então, essa é a parte que a gente sabe fazer. E está sendo feito dessa forma. Eu acredito que daqui para frente, o número de itens fabricados na nossa indústria nacional ela vai nos dar a tranquilidade para apoiar no que for necessário aos nossos gestores da ponta da linha. Eu passei direto, eu não falei uma coisa que eu deveria colocar aqui, eu peço desculpa, eu vou retornar aqui uma ideia. Eu queria, antes de continuar a apresentação, eu queria ressaltar mesmo, de uma forma bem clara, a forma positiva como eu vi o Ministério da Saúde e sua equipe técnica. Eles são realmente uma equipe de especialistas, dedicados e funcionam. Dedicados e funcionam. Eu tenho trabalhado todos os dias com o CONAS, por intermédio do Beltrame, e o CONASEMES, do ILAMES, ou com seus executivos. Todos os dias, pela simples razão que o Ministério e esses dois órgãos, que são órgãos, não são efetivamente orçamentados por nós,
funcionam desta forma. Isso compõe o SUS. E talvez as pessoas não compreendam a profundidade disso. Não é o Ministério da Saúde toma uma decisão e manda. Não, a estrutura ela é discutida na sua origem. E aí o termo dessa discussão é a pactuação. E você pega a experiência dos 5.000 e tantos municípios e dos 27 estados representados ali, que é o que está na demanda da ponta da linha. Então, quando a gente toma as posições, precisa ser feita sempre tripartite e sempre desde o início. E eu tenho tido a melhor experiência que eu poderia ter com essas duas estruturas, o CONAS e o CONASEMES. Não poderia ser melhor essa experiência, mesmo que, às vezes, tem que ser para um lado ou para o outro. Faz parte. E o nosso SUS é a melhor ferramenta que o Brasil poderia ter para fazer o combate a essa pandemia. É um exemplo para o mundo. O nosso SUS é um exemplo para o mundo. E é a melhor ferramenta que nós poderíamos ter. Tá bom? Queria deixar essa observação. Devia ter feito antes. Bem, eu passei com isso uma linha geral. Eu acho que todos compreendem agora a visão do Ministério da Saúde com relação à situação da pandemia e o que estamos fazendo hoje. Vou fazer duas observações antes de mostrar os números, que tem a ver com o que estou fazendo no Ministério da Saúde. Eu acho que é interessante as pessoas compreenderem. Primeiro, é a transparência. Nós trouxemos CGU, TCU, PGR, todos os órgãos de controle para estarem conosco, discutindo tudo que está sendo feito dentro da nossa estrutura. Isso aí será assim enquanto nós estivermos lá. Transparência total, portas abertas, acompanhando o que está sendo discutido em loco. 2, estamos buscando remodelar as lógicas de superintendências nos estados. As nossas superintendências precisam novamente ser ativas, terem competência e ajudar Estado e município com a tripartite do Ministério para poder realmente acompanhar o resultado dos inúmeros bilhões de recursos que o país coloca à disposição da saúde. Então, o nosso povo, ele investe muito dos seus recursos na saúde, muito. E esses recursos têm que ser, de uma forma ou de outra, acompanhados até a ponta da linha, o que é feito com cada real do orçamento da saúde que é colocado para execução. E isso, eu acredito que a gente possa melhorar esse processo, apoiando os secretários com uma estrutura de superintendência ativa na ponta da linha. Bem, isso tem a ver com ideias macro, ideias menores. Eu não procurei manter com o bojo das secretarias intacta, com os seus técnicos, que são quem realmente trabalha, os departamentos e as coordenações, que são os técnicos. Procurei agora fechar as nomeações e indicações de secretários. Todas essas nomeações tendem a ser médicos ou da área de saúde, todas, sem exceção. Ainda tem um gestor que vai ficar conosco aí uns 90 dias, 70, 90 dias, pela simples razão de que é por onde entra todo o recurso do combate à pandemia e dali é distribuído por ações. Enquanto for assim, eu preciso ter um gestor muito específico em cima disso, mas acabando essa etapa, ele sairá e eu colocarei o médico também. E com isso eu fecho a minha linha toda de secretários, todos eles da área médica, como tem que ser no Ministério da Saúde, ou apenas aí um ou outro ainda gestor por algum momento. Com relação à Secretaria Executiva, ela é uma Secretaria Executiva padrão, como qualquer ministério. Então, nesse caso, a gente tem ainda muitos gestores trabalhando e eu vou precisar ainda de muita indicação aí para poder substituir essa equipe toda aí durante a minha passagem, porque a desmobilização e a substituição faz parte da missão. Então, ainda tenho que recolocar gente da melhor qualidade na linha de gestores na área da Secretaria Executiva, onde eu estava até ter que assumir interinamente o cargo.
Bem, senhores, esse é o Ministério da Saúde, esse é a visão da governança, e eu passo agora a apresentar dados, que é o foco da nossa apresentação. Peço desculpas pelo tempo usado até agora, mas eu acho que era necessário fazer esse bordeamento aí para a gente poder conversar. Por favor, apresentação. Obrigado. Tem que passar aqui? Tá bem. Não, eu quero acompanhar. Está carregando aqui a apresentação. Eu acredito que a gente, ao final da apresentação, a gente vai chegar a uma conclusão simples de que a ideia é transparência total, a ideia é permitir que todos tenham todos os dados que precisem para fazer a melhor gestão, o melhor acompanhamento. Tá bom? Eu vou passando aqui, é só clicar, não? Então, dados. Só vou falar de dados rápidos aqui. Isso aí foi passado para estados e municípios até o momento, tá? 48,8 bilhões de reais. Vai. Números estão muito pequenos, não vai dar para ler, não deu tempo de fazer essa correção da apresentação para cá, mas aquele número está explodido aqui, eu vou deixar essa tabela à disposição depois para análise. Pode passar. Bem, vou explicar um pouco sobre isso aqui. Senhores, não, por favor. Por favor, obrigado. O que é habilitar leitos de UTI? Né? A habilitação de leitos da UTI, o governo federal paga R$ 1.600 por dia para cada leito habilitado. Novas habilitações, inclusive. Isso aí, vezes 30 dias, vezes 90 dias, que é a primeira parcela. Por isso estamos falando de quase 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso já foi habilitado. É recurso real colocado para estados e municípios que solicitaram habilitação de leitos. 7.500 leitos já habilitados para o coronavírus, fora os leitos já existentes anteriores. Pode ir? Eu queria passar aqui. Posso passar? Não, então não. Então vai passando aí. Pode passar o próximo. Eu não vou conseguir fazer assim. Aí. 11,3 milhões de medicamentos já distribuídos. Tá? Uma coisa que tem que compreender também é que o Ministério da Saúde ele não é executante. Ele é normativo, ele monta programas, projetos, distribui recursos e pouco executa. A execução ela é sempre Estado e município. Neste momento, nós estamos fazendo execuções. A própria estrutura de execução ela é diminuta e a gente tem que fazer acontecer, porque não é esse o desenho do Ministério da Saúde. Então, quando fala de 11,3 milhões de medicamentos distribuídos, é um dado para frente. Os números estão explodidos aí, e depois vocês podem observar para onde foi cada item distribuído. Pode ir? Pode ir. Bem, quando a gente fala de EPIs, máscaras, aventais, luvas, óculos, proteção de pé, nós estamos falando de 115, 110 milhões de itens já distribuídos. Senhores, 110 milhões de itens. Isso são aviões e aviões diariamente, levando EPI. E os estados também compram, e os municípios também. Isso aí é um reforço que o governo federal está colocando. Foi comprado nessas quantidades para que não faltasse. Um estado que não tivesse condição de comprar, ou não recebesse, ou tivesse problema na licitação, nós tínhamos que reforçá-lo. Então, essa foi a ideia. Pode ir? E aí está para onde foram esses EPIs. Também todos vai estar à disposição dos senhores. Pode ir? Mesma coisa. Pode ir? Senhores, testes. Já foram mais de 10 milhões de testes. Algo em torno de 3 milhões de testes de PCR e 7 milhões de testes rápidos.
são 5% da nossa população em termos de teste. E comparando aí pelo mundo, já é um número bem razoável. Pode ir. E aí eu faço uma observação para deixar claro o que é o teste PCR e o que é o teste rápido. Bem, o teste rápido, que é o teste que fala que você pega no sangue, pica o dedo ou tira e ele faz, ele avalia se você tem anticorpos ativos para a Covid. Até porque quem combate o vírus é o anticorpo, né? Esses remédios que a gente toma, que a gente fala que o médico vai nos prescrever, são remédios de apoio. São remédios para que a gente não pare de produzir os anticorpos, para que a gente não caia organicamente. Para que ajude a gente a passar o período da carga viral. Mas quem vai fazer a carga viral diminuir são os nossos anticorpos. Quando é que vai começar a dar resultado nesse teste rápido? No primeiro dia? Não. No segundo, não. Terceiro, não. Quarto. Em tese, em média, lá pelo quinto, sexto dia, você está com um número de anticorpos suficiente para aparecer no teste rápido. Isso quer dizer que nos primeiros dias você vai fazer o teste rápido e vai dar o quê? Negativo. Só que bem, aí entra o tal do diagnóstico clínico. Você tem que ter sido diagnosticado e tomar os remédios. Se você for esperar o 7º dia para dar o resultado do teste rápido, para iniciar o tratamento, a chance de você cair depois no tubo é grande. E por isso que nós estamos mudando os protocolos de testagem e diagnóstico, para que o médico diagnostique e comece o tratamento imediato. Depois de algum tempo, você vai fazer... o ideal do teste rápido é para verificar se você já está com o seu grau de imunidade atingido. Esse é o ideal do teste rápido, lá no final. E qual o teste para verificar se você está com o vírus? É o PCR. É o teste que coleta pelo nariz, pela garganta, com o swab, que é o cotonete grande. E esse teste é um teste complicadíssimo de você ter o resultado final. Complicadíssimo. Porque são 3 etapas, e cada etapa com itens diferentes e com logísticas diferentes. O reagente desse teste tem que ficar a 20 graus negativo. Imaginem no Brasil você transportando reagentes a 20 graus negativo para um continente como o nosso, onde isso vai estar guardado. E depois que você coletar, colocar dentro de um tubo específico, uma solução específica também que tem que ser manuseada, você tem que transportar isso nesse reagente e depois ser processado num laboratório, que também são poucos laboratórios que processam este sistema. E quando chega no laboratório, tem que ter um novo manuseio físico, com substituição de tubo, lâmina, dentro de uma capela. Só então vai para a máquina que efetiva o teste. Senhores, essa logística toda, vezes 10 milhões de testes no Brasil, vocês têm que imaginar o que vai ser de dificuldade nós termos reais testes massificados para PCR. Além do custo. É algo que é fora do número a gente falar. E nós já temos comprados, chegando 10 milhões de novos testes de PCR. Então, eu espero que a gente consiga efetivamente distribuir, executar e ter o resultado efetivo desses testes numa logística muito bem trabalhada, que não será simples. Pode passar. Bem, dos ventiladores eu acho que eu já falei tudo. Já foram distribuídas 4.000 ventiladores aproximadamente. E isso, claro que foi... Pode ir passando. Isso foi batido em cima das demandas mais urgentes. E agora eu estou batendo as demandas de preparação para que a gente esteja realmente prontos para cumprir a missão da segunda etapa. Nós fizemos alguns programas de capacitação, de cadastramento de profissionais de saúde para poder atender aqueles estados, porque as pessoas também vão perdendo seus profissionais. Além de ter pouca gente, as pessoas vão se afastando pela doença e até morte.
e até pela própria psicológico da coisa, que é muito afetado. E a gente tem que ter capacidade de suprir, apoiar esses estados e municípios que estão com essa dificuldade. Já fizemos isso aí em mais de 5 oportunidades entre estados e municípios, e a gente faz tudo. A gente pega a demanda, a gente acha os profissionais, transporta, contrata, faz a logística, hospeda, transporta e entrega para o gestor para usar. E paga. Tá bom? Então, isso daí é a garantia de que não vai ficar parado por falta de recursos humanos. Isso aí é outra missão grande do Ministério. Pode ir. Para onde foram? Vai. Outros programas, eu vou ser rápido. Bem, pode ir também, Força Nacional do SUS. Isso aqui são alguns, eu vou apresentar, dentre os inúmeros, dezenas de programas e processos que nós temos no Ministério, eu elenquei uns 4 ou 5 aqui, só para mostrar como funciona. Senhores, quando a gente fala de posto de triagem, quando a gente fala de busca ativa, quanto antes o cidadão chegar num posto de triagem e ser diagnosticado e tomar o remédio, quanto antes a gente ganha a guerra. Então, esse centro de referência, que já foi pactuado aí na última CIT, já está acontecendo. Colocados em todos os lugares que vocês podem imaginar, sendo montados, para que as pessoas possam ir e buscar o atendimento precoce. E dali encaminhado para o tratamento. Tá bom? Isso é uma medida. Pode ir? Aqui está o assunto da influenza. Nós precisamos combater a influenza para que não seja junto. Para isso que a gente distribui a vacina e cobra essa vacinação. E tem períodos distintos do norte e do sul. Já aconteceu no norte a vacinação. E agora a gente está acelerando o sul para que evite que tenha a contaminação pelo vírus da influenza, pelo H1N1 e junto com o Covid. Isso seria mais um problema, né, para a população. Pode ir? Pode ir? Aí fala telemedicina, pode ir? TeleSUS, teleconsultoria, o apoio psicológico para os profissionais de saúde, vai. Portal interativo com dados do Covid-19, pode ir? Bem, eu vou parar por aqui agora, por favor. Cadê o Benículi? Pronto? Bem, agora eu vou focar no assunto mais premente, que é a discussão da transparência de dados. E eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras que esse é o maior objetivo que eu tenho. Esse é o maior objetivo que o Ministério da Saúde está correndo atrás. O que os senhores querem é o que nós queremos. É exatamente a mesma coisa. E eu vou apresentar para os senhores exatamente o que nós estávamos fazendo e o que estamos entregando hoje, aliás, desde domingo, para a sociedade, para que os senhores compreendam. Há 20 dias atrás, eu procurei o presidente da República e disse para ele que nós precisávamos mais dados. Nós precisávamos de dados que permitissem gestão dos prefeitos, dos municípios, dos gestores de hospitais, e a gente estava tendo apenas dados simplórios. Quando você pega o dado de contaminação, eu vou pedir desculpas pelo exemplo simplório que eu vou dar, você pega uma cidade que recebeu 10 mil testes e a cidade tomou a decisão de testar apenas os idosos. É um número. Na outra cidade, o cara recebeu 20 mil e testou os idosos e o pessoal de saúde. Na outra cidade, ele não recebeu o teste, não conseguiu receber o teste logisticamente. Ele não testou ninguém. E na outra cidade, aquela cidade anterior, que 10 mil, recebeu mais 10 mil e testou também os doentes mais graves. E eu pego tudo isso, somo e digo que os contaminados do país são tantos. Senhores, eu estou falando sério. Os números,
eles não podem ser simplórios quando se fala de Brasil. Naquela cidade, com aquele público-alvo, com aqueles testes, naquele período, a contaminação foi aquela. Eu não posso dizer que se eu somar aquele, mais esse, menos esse e vezes aquele, eu dizer que o Brasil tem tantos contaminados. Então, quando eu compreendi isso, eu comecei a compreender que eu tinha que falar sobre regiões, estados, região metropolitana, interior, Brasil como um todo, protocolo de testagem. Esse BI já ficou melhor ainda e hoje ele está chegando no ideal. E qual é a diferença disso? Os números estão disponíveis 24 horas. Não precisa me perguntar que horas vai botar número. O número está disponível 24 horas. Na hora que o dado chega do gestor, ele é colocado no BI. E acabou. É imediato. Se o dado chegar às 16h10, está lá, daquele estado. Porque tinha um pequeno detalhe. Eu tinha que esperar todos os estados para fazer uma apresentação. Eu estava somando contas que não existem, que não eram somáveis, e eu vou falar não vou falar porque tem muita... Então, somando coisas que não eram somáveis, marcando um horário para apresentar uma informação que não dizia nada para os gestores e para o nosso país. As informações agora elas são plenas, transparentes e reais, em tempo real. Então, quando eu ouço falar sobre tempo, eu queria dizer, olha, esquece o horário, ela é agora. Qual é o dado agora que nós temos? E ele vai ser 24 horas. Quando um município tiver problema de transmitir o dado, porque, senhores, nós não somos cobertos pela internet padrão. Os dados chegam de várias formas. Se eu ficar esperando aquele dado daquele município, eu não fecho. Ou seja, agora com o BI, aquele município não ficou atualizado. Vai comprometer uma análise, não compromete a análise do outro estado, ou daquele outro município, ou da região metropolitana, ou do interior do estado. Queria colocar para os senhores isso, para a gente poder mostrar o BI. Ele já está disponibilizado no nosso site, e eu vou mostrar rapidamente a diferença desses dados. Pode ser aí, Denicoli? Então, apresenta, por favor. Bem, aqui a gente observa a primeira tela, que é o Brasil, né? E aqui você já vê duas curvas, a de óbito e de contaminados, tá bem? A de óbito e a de contaminados. Em cima, vamos começar então pela a de contaminados, de contaminação. Desde o primeiro dia até hoje, no Brasil, esta é a curva. Os senhores nunca viram isso. Os senhores nunca viram isso. E embaixo são os óbitos do Brasil, desde o 0 até hoje, com os picos diários. E lá em cima, população, casos novos, casos acumulados por 100 mil, óbitos novos, óbitos acumulados por 100 mil. Senhores, os senhores nunca tiveram isso, tá bem? E é isso que a gente estava fazendo. Foram 20 dias de trabalho. O resto é fake. Observem o Brasil no ponto de corte. Os senhores ainda veem aqui a curva de calor de óbitos de ontem. O estado do Ceará é o mais escuro, porque foi o maior número de mortos ontem. Depois vem Maranhão, depois vem Pará. E já alaranjando lá o Rio de Janeiro. Isso em relação à comparação Brasil. Isso não é uma análise de risco completa com vários dados, apenas sobre o número de óbitos. Quanto nós podemos aprofundar em termos de BI? O infinito. É um começo. Nós podemos aprofundar muito em termos de ferramenta para chegar na curva padrão, na curva de calor padrão. Hoje estou falando só de número de óbitos. E aí você chega e diz, eu quero ver o Amazonas, por favor.
Que a internet está caindo aí, né? Desculpa aí, mas é um problema técnico aqui de link. Então, você vai pegar o Estado, vai clicar no Estado e você vai ver a situação do Estado. Hoje, desde que começou a pandemia. Está aplicando aqui agora, vai ver o Amazonas. Esse é o Amazonas. Ali estão óbitos novos, 21. Óbitos acumulados, 2.271. Por 100 mil casos acumulados, etc. Olha a curva do Amazonas. Olha a queda no final. Olha a queda no final de contaminados e de curva de óbitos. É uma curva do estado todo. E aí eu começo a explicar uma diferença. O estado, ele estava alto com a capital região metropolitana, ela subiu e desceu, e agora é alto com o interior. Se você olhar para o estado, você não vai compreender a mudança da curva da capital e região metropolitana. Você vai olhar para o estado. E a mudança da curva é fundamental para os gestores, que são os decisores das medidas de combate ao Covid, à Covid. Tá bom? São os gestores municipais e estaduais. Sem ele compreender essa mudança, eles não têm como fazer medidas de forma técnica. Então, esse é o Estado. Agora vamos observar a parte do município, por favor. O que eu já posso ter de dados? Então, vocês vão observar que a curva dos municípios ainda não foi toda instalada em termos de dados. Só para lembrar, nós já conseguimos instalar os dados do Estado, que são 27, faltam 5 mil e tantos municípios para fechar. Qual é a previsão, Denicoli? Acreditamos que até amanhã nós chegamos na curva de cada município do Brasil. Tá bem? De cada município do Brasil com as suas curvas. Mas nós já temos aqui dados acumulados dos municípios. Só para vocês compreenderem a busca do dado do município. Pega, por favor, aí. Por município. Pega o Amazonas, pega Manaus, por favor. Então, quando você pega Manaus, você vai observar lá o município. E você já tem só os dados acumulados, porque foi o que nós recebemos ontem, acumulados. Os dados da curva como um todo não chegou ainda para nós, chega amanhã. Então você observa casos acumulados, casos por 100 mil, óbitos acumulados, etc., da região capital e região metropolitana. Quando nós tivermos aqui as duas curvas, facilita em muito, ou de uma forma, possibilita a análise do gestor, que até agora ele não tem. Tá bom? Então, da mesma forma que eu consigo isolar o município, a capital, eu consigo isolar o interior, para poder compreender a terceira etapa, que é a progressão do interior. Eu tiro o município, a capital, a região metropolitana e observo o interior. Bem, e com isso eu faço primeiro fechamento sobre dados. Senhores, senhoras, esses dados estão e serão online, imediatamente, para que possam ser usados pelos gestores, que é quem interessa. E para a população poder acompanhar também, como está o caso sobre número de óbitos, para que a gente feche. Bota, por favor, o dado do Brasil, Guerreiro. Bota aí o Brasil, por favor. Que aparece... Bem, então, vocês viram a construção do BI, ele foi construído por dia, e ali aparece o número de óbitos, né? E como esse número de óbitos ele é buscado? Como é que ele chega para nós por um registro? Eles são registrados. É um registro sanitário. Não existe como aumentar ou diminuir
número de óbitos. Ele é um registro sanitário, é um documento. Só que esse registro ele é feito em dias da semana. Dias. Então ele acumula, por exemplo, sexta, sábado e domingo. Acumula. É um feriado, ele acumula quinta, sexta, sábado e domingo. Ou o feriado durante a semana. Ou houve um problema na digitalização, ele acumulou 3 dias. Essa diferença do quando faz esses picos de queda que vocês observam aqui no gráfico diário. Então você observa que esse pico de queda normalmente é a semana, é o final de semana, ou ele é um problema técnico de registrar. O que acontece? O que nós queremos propor, e aí eu coloco diferente, o que eu quero propor é que a gente pegue o registro e lance no BI a data do óbito, para que o gestor possa ver, senão ele começa a achar que caiu no final de semana, porque fim de semana o pessoal não foi trabalhar. Ou que aumentou na terça-feira, porque terça-feira teve, sei lá o quê, choveu. Senhores, vamos falar sério. Estamos falando de ficar discutindo esse tipo de coisa quando se trata de vida. Nós estamos mostrando que, se nós não olharmos a data do óbito, o gestor não consegue entender o que está acontecendo na sua cidade, pô. E não consegue ter medidas para poder corrigir. Se ele faz afastamento social, ou ele bota a empresa para trabalhar, e o número subiu ou caiu porque o registro ficou somado, e aí a gente vai ter agora metade do mundo dizendo que a gente quer esconder o óbito, pelo amor de Deus, é inescondível, desculpa o termo, entre aspas, são registros. É apenas dizer, para que não haja picos que confunda a análise do gestor, você bota no dia. E aí ele vai entender exatamente o que aconteceu naquele dia e vai poder ajustar suas medidas para ter resultado. É apenas isso. Senhor Manaus, como comandante da 12ª Região Militar, eu vim arrepiado com a história de enterros em Manaus e com números diferentes. É 180 graus do que está sendo dito. Eu estou querendo buscar a verdade. E a verdade, às vezes, é evitação, não é a hipernotificação. Eu quero entender a verdade, é a subnotificação que a gente tem que evitar. Tá bom? Então, por favor, é só isso. Esse é o BI, esses são todos os dados que jamais tivemos, estão todos disponíveis full time, 24 horas por dia, online, na hora que o dado chegue. E, senhores, se nós não ajustarmos as datas, porque tem um detalhe, é só uma proposta. Se nós concluirmos que não, deixa assim como está, também pode ficar como está. Não tem problema nenhum para o Ministério da Saúde, como eu como ministro. Tá bom? Eu consigo ver a curva macro. Com o Ministério da Saúde, eu vejo a curva macro. Como secretário do município X ou Y, eu vou querer ver a curva verdadeira. Eu, como ministro, vejo a curva macro, estou satisfeito. Então, aceito as duas ideias. Não tenho nenhum problema de ser assim ou assado. Senhor presidente, desculpa aí a ênfase das palavras. Me coloco à disposição agora de qualquer questionamento. Muito obrigado. Agradeço a apresentação do ministro. Passa a palavra ao deputado Luizinho, que é o coordenador do nosso trabalho. Ministro, primeiro agradecer a sua presteza na participação aqui na comissão externa, logo que convidado, né, por essa comissão, pelo presidente Rodrigo, teve de pronto a atitude de aceitar esse convite para estar aqui, para esclarecer. Esta é a maior preocupação da nação brasileira hoje, motivo da insegurança final de semana, motivo vamos dizer assim, da forma que foi informada, né, ou não foi passado, mas que foi entendido. A população brasileira, os cientistas, os médicos, todas as classes, estavam extremamente preocupados. Obviamente, o senhor vem aqui, faz uma apresentação que deixa clara, com esse BI, que vai servir de todo o Brasil, para todos os estados,
A minha sugestão, ministro, como sendo prático, que é minha feição, a minha característica como gestor, é que o senhor, a cada boletim, já apresente um novo gráfico. Mantenha o gráfico anterior, que está fazendo desta maneira, como esse está colocado, né, que o dia, e acione o novo gráfico. A informação que o senhor deu aqui, que registrar exatamente o dia que aconteceu o óbito, na última audiência pública aqui realizada conosco, por via remota, com o ministro Nelson Tais, quero aqui registrar que eu fiz essa sugestão. Ter o número de óbitos no dia exato que aquele óbito aconteceu, para poder ter um entendimento, porque como nós temos uma subtestagem e o registro muito posterior do óbito, a gente ter a informação eficaz. Está subindo o número de óbitos, o número de internações, os dados são fundamentais. A minha sugestão, ministro, para poder dirimir qualquer tipo de ruído, e aí eu acho que isso é uma transição que as pessoas precisam olhar os números, toda a imprensa, toda a população brasileira precisa ter segurança do número. E aí ele precisa entender que tem o registro acumulado dos óbitos, como aquele primeiro gráfico, tem o novo gráfico que dá o número exato de óbitos no dia que aconteceu aquele óbito. Então hoje nós estamos aqui, que eu já estou perdido, o dia hoje é 9 de junho, então pode ter um óbito do dia 8 de junho, sendo registrado hoje, esse óbito aconteceu em 8 de junho. No dia 20 de maio, nós tivemos tantos óbitos, e está tendo agora um outro óbito. A minha sugestão é que seja feita a transição e esses dois gráficos fiquem de forma transparente no BI, que eu acho que soluciona o conjunto de informações que apresentou aqui. Eu acho que esse assunto está entendido por todos, da forma que o Ministério colocou. Acho que o BI vai ajudar muitos estados e municípios, e principalmente na necessidade da população de ter a segurança de que as informações são validadas, que tem um compromisso e tem um compromisso que cada estado e cada município não vai poder, vamos dizer assim, sonegar informação para o seu Conselho Municipal de Saúde, para a sua Câmara de Vereadores, para os tribunais de conta. As informações são reais, validado pelo Ministério. Acho que essa evolução, como canal de comunicação, tentar com o presidente Rodrigo também replicar esses dados para que a população tenha segurança do que está acontecendo. Não pode parar dúvidas, ministro. Não pode existir isso. Isso é um trabalho em conjunto. Eu reforço todos os dias à frente dessa comissão, já na quadra, estando à frente já o terceiro ministro da Saúde, da importância de a gente enfrentar essa pandemia unidos. Não existe outro formato de enfrentar que não seja com união. Eu vejo o senhor à frente da gestão, todos os governadores, sejam ligados à oposição, ao governo federal, pelo seu trabalho, pela sua presteza. Eu quero aqui registrar que o senhor prontamente atendeu as demandas da bancada do nosso estado do Rio de Janeiro, com as necessidades do estado. Então, eu tenho certeza absoluta, ministro, que da mesma maneira que o senhor vem com uma presteza do ponto de vista logístico sem precedentes, tenho certeza absoluta que o seu compromisso aqui, registrado publicamente com a presença de todo o conjunto dos deputados aqui nessa casa, representados pelo presidente Rodrigo Maia, deixa certeza à população brasileira que o senhor vai ser claro e transparente, ter um compromisso com todos os dados. Eu agradeço a sua presença. Eu retorno ao senhor, posso ter ia seguir com a deputada Carmen, e o senhor conduz aqui a nossa... Eu vou passar a palavra à Vossa Excelência, deputado, para agradecer a presença do ministro. Dizer, ministro, que nós estamos aqui por um problema claro com a sociedade, com os governadores, com os prefeitos e com o parlamento. Não é isso? O que nós vivemos nos últimos dias, inclusive com aquela entrevista do ex-futuro e não mais secretário do governo, foi lastimável para todos nós. Não é? Nós sabemos da sua seriedade, colocou isso em prova. Agora, nós chegamos ao momento de hoje com o parlamento trabalhando para organizar os dados, com o TCU trabalhando para organizar os dados, com o Supremo dando uma liminar para que o senhor reproduza
o banco de dados que vinha sendo feito desde a gestão do ministro Mandetta. O que nós queremos, todos nós, sei que Vossa Excelência também, e agradeço mais uma vez a sua presença, é que todos os brasileiros tenham transparência na divulgação desses dados. O que ocorreu nos últimos dias foi exatamente o contrário, pelo menos do ponto de vista da relação de diálogo do governo com o parlamento, com a sociedade, o que nós queremos, de uma forma que a gente saia daqui hoje, né, com a tranquilidade de que os dados apresentados são os dados que apresentam, como o senhor falou, de forma online, né, o número de contaminados, o número, infelizmente, de óbitos, toda a nossa solidariedade, como o senhor mesmo colocou, e fico feliz o seu discurso sendo solidário às famílias, como todos nós aqui somos, a perda de vida de milhares de brasileiros, e o senhor pode contar com a comissão e também com a presidência da Câmara, com um ambiente de diálogo. Nós não estamos aqui para agredir, para enfrentar, ao contrário, essa hora é a hora de unidade, independente de divergências políticas que devem ficar para o futuro, o que nós devemos é trabalhar para que juntos nós possamos construir as soluções, e o papel mais importante nesse momento é do Ministério da Saúde. Aliás, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao que caberia a estados, municípios e à União, foi que cabe ao governo federal a coordenação do trabalho de estados e municípios. Então, o seu papel continua sendo fundamental e nós precisamos muito, principalmente quando o senhor falou de testagem. Esse, acredito que seja o grande desafio do Brasil, porque nós temos dentro do Brasil vários países. Nós estamos tendo, parece, pelo menos, no Sudeste talvez, mas Minas ainda parece que vai crescer. O Norte ainda está muito alto, né? O Sul ainda não chegou. Então, talvez o vírus circule pelo nosso país de forma diferente em cada uma das regiões. E a capacidade de articulação do Ministério da Saúde, do seu ministro, é fundamental para que a gente possa, possível, nos próximos meses, do enfrentamento à pandemia. Mais uma vez, agradeço a sua presença, né? Conte com a Câmara nesse diálogo permanente, né? Com a certeza que o objetivo de todos é o mesmo, que é salvar vidas, né? E, no segundo momento, com a boa organização desse trabalho articulado entre o ministro da Saúde e de Saúde, nós conseguiríamos construir depois, um segundo momento, que é a retomada da nossa economia. Então, mais uma vez, obrigado a todos e passo a palavra ao deputado Luizinho, que vai coordenar os trabalhos da comissão, como sempre. Muito obrigado, presidente Rodrigo, pela participação, pela presença. Muito obrigado. Um abraço. Deixa aqui do ladinho, depois eu vou passando por ele. Bem, continuidade aos trabalhos, nós temos aqui uma ordem de inscrição. Eu estou respeitando a ordem de inscritos, fazendo uma divisão pelos inscritos, deputada Carmen, que estão aqui presenciais e os deputados que estão conosco remotamente, para que a gente possa ter ministro, uma divisão aqui equânime do tempo e a participação. Lembrando que o ministro tem um compromisso de estar conosco na comissão até as 14 horas e 30 minutos. Nós temos diversos inscritos. Eu vou fazer a rotina de fazer... Claro, general. Vamos otimizar, ministro. Vamos tentar chegar. Eu vou passar a palavra a cada deputado a cada 3 minutos. Eu normalmente sou generoso com o tempo. Hoje você é um pouco mais rude o tempo. Iniciando aqui pela nossa relatora, a deputada Carmen Zanotto. Muito obrigada, nobre deputado doutor Luizinho, nosso presidente da comissão. Eu quero saudar o ministro general Pazuello, em seu nome e toda a equipe do Ministério da Saúde. Dizer, ministro, que foi muito para nós o final de semana, e eu lhe digo isso de coração, uma vez que todos ficamos absolutamente inseguros com o que estava acontecendo no país em função da informação e contra-informação dos dados. E as demandas não foram poucas. E eu dizia para muitos que nós já temos uma guerra, inimigo comum a todos nós, que é a guerra do enfrentamento desta pandemia. Nós não poderíamos ter uma segunda guerra, que é a guerra da informação e contra-informação.
informação. E o senhor rapidamente se dispôs a estar conosco. Eu quero agradecer na condição de relatora desta comissão. Eu recebi algumas demandas e uma ainda, ministro, que eu acho que a gente pode ajustar aqui, que é com relação aos óbitos que ocorreram em dias anteriores, que não tiveram a confirmação de Covid. Eu vou usar o exemplo do que aconteceu mais ou menos domingo à noite e vou fazer minha pergunta baseada nisto. Domingo à noite nós tivemos um primeiro anúncio de óbitos, depois uma correção vindo para 525 óbitos. No nosso entendimento, esses óbitos, os 857 não registrados no domingo à noite, teriam sido óbitos de dias anteriores, confirmados o diagnóstico. A pergunta é, na imprensa em especial, na sua proposta atual, nós vamos estar registrando os óbitos daquelas